Queridos irmãos, agradecemos a Deus pela oportunidade. Estamos aqui hoje para fazer a nossa reflexão sobre o nosso momento de hoje. Trouxemos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo para trabalhar na nossa reflexão de hoje à tarde. Pedimos a Jesus que ampare a todos que nos estão vendo e ouvindo nesta hora, que a misericórdia divina possa amparar a todos os lares, fortalecer todas as pessoas, trazer ao coração de cada um a harmonia, a serenidade, o amor e muita vontade de trabalhar para o seu progresso, para a sua iluminação, para o seu fortalecimento no bem. Jesus, nós te suplicamos, Senhor, tende misericórdia da humanidade inteira, tende misericórdia de todos nós. Olhai por todo o planeta Terra, olhai, Senhor, pelo nosso Brasil, dai-nos forças para superar as dificuldades e caminharmos adiante, lembrando sempre que o nosso país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que todos nós possamos juntos trabalhar para que essa pátria realmente tenha o Evangelho no coração. Que Deus abençoe a todos nós. Que Jesus nos ilumine na nossa caminhada. Assim, nós queremos orar uma prece a Jesus, agradecendo por tudo que temos e por tudo que somos, e pedindo proteção para o nosso país, para o nosso planeta Terra. Nós vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou, para que o coração de cada um de nós se junte nessa corrente de amor e possa trazer muita luz, esclarecimento e forças para cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, o amor de Jesus, permaneça em nossos corações e que esta fala desta hora, essa reflexão que vamos fazer, possa nos ajudar na nossa caminhada, nesse nosso momento que nós estamos vivendo. Que Jesus ampare o coração de todos nós e de todos aqueles que estão nos nossos pensamentos. Muita paz e que tenhamos um bom momento de reflexão. Nós trouxemos hoje este título, Nova Era, o Espiritismo Pergunta. Nós estamos baseando o nosso texto no capítulo 1, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e também no capítulo 18 do livro O Espírito da Verdade. O texto é de Militão Pacheco. E nós vamos, então, observar esses textos e nós vamos fazer um pequeno comentário a respeito. Diz aí do Evangelho: Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelo povo pagão. Então, essa mensagem que está no Evangelho, mostrando que Moisés trouxe essa mensagem de Deus para a humanidade como um todo, em todos os tempos. O povo hebreu foi instruído de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhe ocultava a divindade. Então, esse sentimento que todos nós temos de que Moisés fez essa lei e que essa lei parecia que não era cumprida porque eles automaticamente faziam coisas diferentes, eles iam não matar e ao mesmo tempo estavam matando, e aquelas situações todas que estavam acontecendo, muitos de nós já têm um pouco em dúvida com essa situação. Mas não é, é o momento que está acontecendo. Então, aquilo tudo que acontecia era para poder fazer com que a pessoa, com que as criaturas se sensibilizassem, porque não tinha essa sensibilidade que nós temos hoje. Naquele tempo era tudo muito diferente. Imagine, há 3.000 anos atrás, né? Porque Moisés veio 1.000 e poucos anos antes de Jesus.
E Jesus já faz 2021 anos que nós conhecemos e sabemos de Jesus. Então, era muito antes disso. Então, era uma situação muito mais difícil, muito mais. A dificuldade era maior para fazer entender, compreender esse novo momento. Hoje em dia tudo é mais fácil, a gente fica meio atrapalhado, mas consegue compreender. Mas naquela época não, era muito difícil de entender. Então aquela revelação foi feita e daquela forma para que aquelas pessoas pudessem se sensibilizar, conseguir compreender o que é que era o mundo, para que tinha o mundo, para que tinha as pessoas, para onde iam essas pessoas, qual era o interesse. Alguma coisa tinha para que aquelas pessoas existissem. Mas para quê? Como era aquilo? Então ele trouxe essa mensagem para mostrar que todos nós estávamos aqui no planeta para fazer o bem, para trabalhar no bem, para nos aperfeiçoar. E nós íamos nos aperfeiçoando através do esforço que cada um de nós estava fazendo. Então, os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, posto em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser brilhantes frontispícios da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Então, era através desses mandamentos que nós iríamos chegar aonde nós chegamos. Nós viemos caminhando por aí através desse ensinamento. E esse ensinamento é muito importante para que todos nós possamos dar resultado, porque quando nós viemos do mundo espiritual para cá, nós trouxemos uma tarefa para fazer e a gente se perde aqui. Muitos de nós vamos e voltamos no mesmo ponto. Não conseguimos andar um passo adiante, porque está faltando para nós informações íntimas. Não é por fora, fora todo mundo sabe. A questão é que essas informações de sentimentos de amor, de paz, de conhecimento do Cristo, de sentimento, ela tem que estar solidificada. Se ela não estiver solidificada, vamos e voltamos na mesma situação. Precisamos melhorar, porque nós sabemos que nós fomos criados simples e sem conhecimento, mas para alcançar os conhecimentos através das nossas diversas reencarnações. Então temos que ter consciência disso, para poder mudar o nosso padrão de pensar e as nossas atitudes em agir. Então a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Veja, desde a época de Moisés, nós estamos sendo chamados à regeneração, ou seja, a nos melhorar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem holocausto ou sacrifício, nem que se pudesse perdoar o inimigo. Então olhavam para as coisas, mas queriam coisas práticas. Então o que eram as coisas práticas? Holocausto, grandes sacrifícios, para que pudesse se colocar num outro patamar. Mas este olhar não era o correto, porque não é fazendo essas coisas de aparência que você vai conseguir progredir. Nós só vamos progredir quando nós pudermos sentir dentro de nós essa ação que estamos praticando. Não só aquilo da aparência, que você olha, vê, é assim, mas no coração não está ligado àquilo que ele está falando, o que ele está sentindo, o que ele está dizendo. O sentimento e o pensamento é que tem que estar sendo burilado, melhorado e fortalecido naquele campo de amor. Aí ele diz ali, e perdoai o inimigo. Então, naquela época, fazia-se esses sacrifícios, mas não perdoava os inimigos. Pelo contrário, cada um se transformava em inimigo, de repente, ser mais e menos.
Então, era um pensamento contraditório, porque pensava uma coisa, mas fazia outra, e até hoje se pensa uma coisa e se faz outra, se diz uma coisa e se faz outra. Então, sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em relação à moralidade. Então, tinha muito conhecimento já naquela época, mas a questão moral estava com dificuldade, como nós estamos hoje. Hoje tem muito conhecimento, mas a questão moral cada dia desce um pouco. Cada dia a situação se torna um pouco pior. Então, nós temos que ficar atento. Quem está cuidando dos filhos tem que pensar nisso, porque não pode criar os filhos com esse pensamento da atualidade. Ele tem que mostrar para ele que hoje estão fazendo assim. Mas não foi isso que os nossos pais, os nossos avós, aquele pessoal lá de trás, os bisavós, ensinaram para nós. Não foi esse tipo de comportamento moral que nós recebemos das nossas famílias. Todo mundo que parar para pensar vai ver que as famílias não agiam assim, que as famílias não tinham esse princípio, e que agora as crianças estão começando a adotar por outras linguagens que aparecem no ambiente. Então, temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar das nossas crianças, temos que olhar para eles, ver o que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão pensando, por que estão agindo assim, qual é o objetivo disso, para onde isso vai. Tem que parar para pensar. Não pode deixar solto, não pode. Porque de tanto deixar solto, nós chegamos aonde estamos. Temos que agora botar o pé no chão e começar a ver, a rever essas coisas. Não podemos continuar desse jeito. E então ele diz ali, sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação à arte e à ciência, estava muito atrasada em moralidade. E aí eles não se submetiam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Esse pedaço aqui cabe bem para o nosso momento, que hoje em dia está essa fala que não tem muita importância a religião. A religião não serve para nada. E muita gente está falando isso. Mas por que está falando isso? Isso é que nós temos que ver. Quem é que está dizendo que isso não serve? A religião é a estrutura da pessoa. Todos nós temos uma religião, mesmo que diga que não professa, porque Deus está em nós. Deus está em nós e nós precisamos fazer esse esforço para perceber esse Deus em nós. Se nós não fizermos um esforço através do entendimento das religiões, nós não vamos encontrar esse Deus que mora em nós. Todos nós temos Deus em nós. Então, nós temos que ter essa atenção e procurar descobrir. Nós somos, para dar um exemplo, assim, um exemplo não muito, uma coisa muito simples, né? Mas é como se em torno de nós estivessem situações desse desenrolar de mundo e lá dentro está a presença de Deus. E nós precisamos ir limpando todas essas situações desagradáveis que estão em torno de nós para que esse Deus possa realmente estar conosco, nos caminhar junto e dizer, estou aqui, você possa ver. Como disse Jesus, brilha a vossa luz, a luz está dentro de nós. Nós é que estamos com essa neblina em torno, não deixando a luz se colocar. Então, nós temos que aprender isso. E isso nós vamos aprendendo através das religiões, que vai colocando o homem num patamar de amor, num patamar do bem, no patamar da luz, do entendimento e da compreensão. Precisamos fazer esse esforço. Necessitavam de uma representação semimaterial como a que então lhe ofereciam a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falavam ao espírito. Então, os sacrifícios falavam aos sentidos. Eles viam, sentiam aquela situação ali. E a ideia de Deus falava ao espírito. Mas aí como é que fica se na época não se falava muito desse espírito? Então, tinha que ter uma outra situação para poder mostrar esse lado. Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral e a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Isto é o que o Cristo veio trazer para nós.
E nós precisamos sentir essa presença desse Mestre amado e trabalhar para esse bem que Ele nos deu para cada um de nós. Nós recebemos, estamos jogando fora. Não podemos fazer isso. Temos que aproveitar o nosso momento, a nossa vida, para fazer o bem, que deve fazer jorrar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores, de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Quer dizer, melhorarmos de tal forma que a Terra vai ser um lugar onde vai habitar espíritos superiores, ou seja, aqueles que já cresceram bastante. E nós precisamos crescer para ficar junto com eles na Terra, porque senão nós seremos banidos da Terra por incapacidade de ficar, pelo nosso desinteresse, pelo nosso não me importo. Não, temos que se importar conosco, na nossa postura. Nós estamos aqui, nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui para trabalhar para o nosso progresso e o progresso dos outros, né? Além, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje ne habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Ou seja, nós começamos aprendendo e, à medida que vamos caminhando, vamos compreendendo determinados pontos que estão nos dizeres, nas informações que vieram de Jesus, para que a gente possa compreender quem é que nós somos. Nós somos espíritos eternos, nós estamos encarnados, a nossa carne vai ficar na terra, mas nós espíritos vamos continuar. Nós vamos para frente e vamos ter outras possibilidades. Mas a nossa possibilidade do momento, se a gente aproveitar bem, nós vamos ter melhores possibilidades no futuro. Mas se nós não aproveitarmos bem, no futuro nós vamos ter dificuldades, porque nós vamos ter que passar por aquelas situações todas que a gente criou para A, para B, para C, para todo mundo. Então vamos nos fortalecer no amor de Jesus e vamos caminhar para frente. São chegados tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realize os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então Deus nos colocou na Terra com objetivo. Cada um de nós trouxe um objetivo para cumprir. E nós vamos ficar assim, fazendo de conta que não vimos nada? Vamos trabalhar, vamos pensar e vamos aderir a um credo, a uma religião. Vamos estudar, vamos aprender, vamos buscar Jesus para dentro de nós com a mensagem de Deus para fortalecer a nossa vida. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem luta. Não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Então, os acontecimentos no termo da religião, no termo de discutir as questões espirituais, isso acontece para chamar a atenção das pessoas. Muitas situações ocorrem para que as pessoas possam pensar o que está acontecendo isso, por que é assim, como é que vamos fazer diferente, por que estão agindo dessa forma. E temos que parar para pensar. E quando as coisas complicam-se demais, que a gente não vê solução, a gente só vê situação, acontece uma coisa ruim, já acontece outra, vai assim. Então, o que acontece nesse momento? Nós paramos para pensar, meu Deus, tem de misericórdia de nós, que a gente sempre diz, né? Então, todo mundo vai parar para pensar um pouco, para ver até onde ele pode caminhar diante dessa situação. Então, uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave de uma vida futura, que lhe abre a porta da eterna felicidade. Então, foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo concluirá. Porque ele vai mostrar, desde aquele começo lá,
ele vai chegar aqui mostrando que nós somos espíritos eternos e que nós vamos caminhar, que nós vamos deixar o corpo, mas nós vamos retornar num outro corpo para continuar aquela tarefa que nós não fizemos bem feita. Então nós temos que ter essa consciência. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Da onde nós viemos? Então, quando compreendemos isso, colocamos em nós a fé no Cristo verdadeiro. Então, nós vamos agora para o texto que está no livro Espírito da Verdade, aonde o seu Militão ele vai falar sobre a nossa vida aqui na Terra. Como é que nós estamos aqui na Terra e o que é que ele observa em torno de nós. Ele traz uma reflexão muito importante, que cada um de nós precisa pensar sobre isso. Não achar que não tem nada para pensar. Não, temos sim. Temos que pensar sobre a nossa vida, sobre o processo da nossa vida e como é que nós vamos caminhar para frente. Então ele diz assim: meus irmãos, não te permita impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Então veja o que ele fala. Não ficar impressionado com essas coisas que nós estamos vendo, porque a gente diz, tudo está muito inteligente, tudo está muito rápido, tudo está acontecendo assim. Mas nós estamos olhando para fora, estamos olhando o que está acontecendo fora e estamos nessa pressa para resolver as coisas fora, mas e dentro de nós? Porque cada um vai dar conta de si diante do Senhor. Cada um de nós vai dar conta de si. Então, nós precisamos saber como é que nós vamos chegar no mundo espiritual e chegar lá e dizer, mas eu me distraí. Gente, é uma vida inteira. É uma vida inteira que você viveu para resolver uma série de coisas que estavam no seu caminho, porque estão no caminho da gente. Não vai acontecer nada conosco que não tem que acontecer. Só vai nos acontecer aquilo que precisa acontecer para que a gente aprenda, para que a gente melhore, para que a gente veja como é que se posiciona diante de determinadas coisas. Isso vai acontecer. E a questão fica conosco, nós é que vamos decidir. O livre-arbítrio está colocado ali, para ver se a gente tem capacidade realmente de ir adiante, ou se a gente vai ficar parado ali, sabe Deus quando, quanto tempo. Então ele mostra ali que não fica olhando para fora, temos que olhar, eles olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o teu futuro. Ou seja, vamos pensar no bem, porque se nós ficarmos pensando em coisas ruins, qual é o nosso futuro? Coisas ruins. Porque é isso que nós estamos pensando, é isso que nós estamos puxando para nós. E tem de tudo no mundo. E nós precisamos escolher, e escolher o que é bom. Então o pensamento tem que estar voltado para o bem. E a vontade tem que estar em fazer o bem. E aí ele diz, o teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Então, cada um olha para si e já viu que a construção que fez. Nós queremos manter essa construção e melhorar? Ou queremos deixar para lá e depois ter uma dificuldade? Vamos pensar. Já viveste, diz ele, olha só, já vivestes quantos nós mesmos, vidas incontáveis, e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiência na ronda de milênio. Então, veja, nós nascemos e renascemos de novo, nós vamos e voltamos. Nós precisamos ter essa consciência. Que nós estamos fazendo. Por isso é que diz, perdoa. Não faça mal a ninguém. Perdoa. Por quê? Porque o que essas pessoas estão fazendo, que nós estamos criticando, às vezes, nós já fizemos igual. Ou já fizemos até pior.
E agora a gente se acha no direito de criticar. Não, vamos cuidar de nós, para que a gente não volte a fazer o que essas pessoas estão fazendo. Porque é grave, é muito grave. Nós não achamos que é grave? Achamos, e nós vamos fazer isso. Porque se a gente não cuidar de nós, aonde nós vamos parar? Temos que ter essa responsabilidade. Ele diz, tua mente já possui nas criptas da memória de recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Então, todos nós já vivemos vidas ricas, vidas pobres. O que é que nós aprendemos nisso aí? Tudo isso nós estamos levando na nossa estrutura. Mas nós melhoramos ou nós estamos do mesmo jeito? É isso que a gente precisa ver. Aí ele diz, tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as gerações, em todas as nações, em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. O teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teu ouvido já registraram todos os tipos de sons e linguagem existente no mundo. Teus pulmões já se banqueteou abusivamente. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas e constituídas por todos os padrões de moedas humanas. Então ele vai mostrar esse quadro para nós, para a gente não ficar assim achando que a gente, eu sou um pobre, eu sou um isso, eu sou aquilo. Não, você já foi tudo. E agora você está nessa condição para conseguir melhorar um pouco mais, para aprender. Então temos que colocar, nós estamos nessa situação para aprender o quê? O que nós precisamos aprender com essa situação? É aí que nós vamos parar para refletir e olhar para o que estamos carregando em nós. Estamos carregando a vaidade, estamos carregando o orgulho, estamos carregando a maledicência, estamos carregando a agressividade. O que nós estamos carregando em nós? Então vamos olhar. É claro que em uma situação dessa você não vai resolver de uma hora para outra, mas você precisa vigiar. Você vai vigiando aos poucos. À medida que você vai vigiando, você vai se melhorando. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tuas emoções já passou por todos os trânsitos possíveis de renascimento e morte. Eis porque o Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? A doutrina espírita veio trazer essa informação para nós cuidarmos cada um de nós. Exclusivamente de nós. Às vezes, quando se fala assim, porque é egoísta, só cuida dele. Não, ele tem que cuidar dele. Ele tem que ajudar o outro, porque quem não está bem não pode ajudar o outro. Então, nós temos que ficar bem para nós podermos ajudar o outro. Então, nós vamos fazer esse esforço. Não é egoísmo, é cuidado que a pessoa tem que ter consigo. Afinal de contas, ele ganhou uma estrutura dada por Deus, de graça. Tome de graça. Dai de graça que de graça recebeste. Então, vamos ter coisas boas dentro de nós para doar ao outro. Mas precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar isso. Então, ele diz, não julgas que já é tempo de renovar? E aí ele diz,
Sem renovação, que vale a vida humana? Porque vai ficar parado. Ele vai encarnar, vai desencarnar e vai voltar no mesmo ponto. Ou às vezes vai ter uma encarnação mais difícil do que aquela que tem no momento. Então é isso que nós temos que buscar. Nos melhorarmos para ir para um padrão melhor. Não um padrão que a gente vai dizer assim, um padrão social melhor. Às vezes até, mas com mais responsabilidade e com mais equilíbrio também. À medida que a gente vai melhorando, a gente vai passar para um patamar maior de responsabilidade. Precisamos nos melhorar intimamente, ter equilíbrio. Quantas pessoas estão diante de situações gravíssimas e ele se coloca tranquilo. Raciocina bem, responde bem, sem agressividade, sem nada. Aí nós vamos nos lembrar de Paulo de Tarso, que passou por aquela situação gravíssima, íntegro. O sentimento dele, a doçura, a compreensão, o olhar, o falar. Quando falava, as pessoas ficavam sem saber o que responder. Todos percebiam que ele tinha uma integridade. Então é esse trabalho que nós precisamos fazer aos poucos. É claro que nós somos pequeninos, mas nós precisamos nos esforçar. Nessa achada, sou muito pequenino, então não posso fazer nada. Não, é hora de começar, para um dia ter grande, porque senão vai ser pequeno toda a vida. Como vai ser assim? E vai ter um momento que não vai poder mais. Vai ter que tomar vão tomar posição por você, porque você fica parado. É igual aquele aluno que está na escola e insiste que não quer estudar. E como ele não quer estudar e a escola é boa, a escola vai exigir dele. Ou você passa, estuda, aprende, vai para a série seguinte, ou você vai para outro colégio, porque aqui não dá para ficar. Porque, afinal de contas, o que você faz aqui se você não quer aprender? Assim somos nós aqui na Terra. Se ficarmos fazendo essas brincadeiras de mau gosto, no final, para onde nós vamos? Nem sabemos. Vamos para uma escola aí que Deus nos livre. Se a gente soubesse onde era, Deus nos livre. Diz, eu vou começar já a estudar tudo que for preciso para ir para frente. E para ficar aqui, com os meus amigos que eu conheço, no ambiente que eu conheço. Não vou lá para um ambiente que eu não conheço e que eu vou enfrentar lá pessoas que eu não sei, não têm afinidade nenhuma comigo e vão, sei lá. Então, são esse tipo de coisa que nós precisamos pensar. Vamos nos esforçar. Vamos orar para Jesus. Vamos confiar. E não vamos ter medo. Não vamos ter medo de ameaça, de nada. Vamos seguir o nosso caminho. Não tem medo de nada, não. O cristão tem que ter coragem. É uma das coisas importantes para nós cristãos, é termos coragem para enfrentar, como a gente viu os outros lá, passaram por situações gravíssimas, enfrentaram. Agora é a nossa vez, nós estamos aqui. Vamos ficar assim, olhando, não sei o quê, não, qualquer coisa eu saio disso. Não tem de sair disso. Se sair disso, a situação vai ser complicada, mais complicada. Porque se você está junto de Deus, orando e pedindo, está passando por situação complicada, imagine se você se afasta de Deus. Porque Deus não se afasta de ti, Ele está sempre de olho, porque Ele está em você. Agora, você que põe a sua mente num outro lugar distante de Deus. Quem se afasta de Deus somos nós. Deus jamais se afasta de nós. Então, diz ele, sem renovação, que vale a vida humana? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de um novo corpo e de uma nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. E isso que ele nos fala. Vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha. Trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiel à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma,
para com exceção da necessidade de transformar. Então, só a necessidade de transformar é que não se transforma. Precisamos nos esforçar para que nós possamos realmente estar no lugar certo, estar produzindo o que é bom, fazendo o que é bom, buscando o que é bom. Então, seu Militão Pacheco nos trouxe essa página muito linda para a nossa reflexão. Eu espero que tenha ajudado. Diz ele: vives novamente na carne para o brilhamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha e serve. Vamos adiante. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constante nas inconstâncias e fiel à infidelidade, esquecido de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. E para encerrar, nós trouxemos esse texto da dona Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz: confiança. Todos nós precisamos confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar na doutrina espírita, estudando. Confiar na doutrina espírita é estudar, não é dizer assim: eu sou espírita. Qualquer um diz. Nós precisamos nos esforçar para colocar dentro de nós essa força do amor, que não é fácil. Todo dia estamos fazendo um esforço. Só Deus sabe quando nós vamos conseguir realmente colocar toda essa maravilha no nosso sentimento, no nosso coração. Mas precisamos nos esforçar. É devagar, em frente, que vamos chegar lá. Porque se ficarmos esperando, sentados, para estar num patamar de começar, já pensar: não posso fazer isso porque eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho assim, porque eu tenho assado. É um monte de desculpa que se coloca, né? Não vamos fazer isso. É para fazer uma oração, é para ir na casa espírita. Agora ninguém vai na casa espírita, mas nós estamos nas lives, estamos aí, fazendo o nosso trabalho à distância. Vamos participar. Não vamos dizer: não, a distância deixa para lá, hoje não posso, não quero, amanhã não quero, e vai se afastando. E quando chega a hora de voltar para casa espírita, aí vai começar a não era tão bom, ficava em casa, não sei o quê. Vamos trabalhar, vamos esforçar, vamos servir. Então diz ela: confiança, espera, amigo e irmão. Confiante sempre em Deus, Ele guia os passos teus, embora a dor e a aflição. Não te deis a amargura, ora um tanto mais. Nós construímos a paz, afastando a ugrura. Por isso, trabalha e esforça. Serve e avança o quanto possa, mesmo vergado à cruz. O conformo à nossa alma, o que nos ampara e acalma, é servir, semeando a luz. Então, que Jesus abençoe a todos nós, nos dê muita paz no nosso coração, que todos nós que estamos aqui envolvidos nessa mensagem possamos guardar no nosso coração muita esperança, muita paz, muita harmonia e uma reflexão bem sincera. O que é que nós queremos? O que é que nós temos em nós? Esse amor de Jesus está chegando ao nosso coração? Nós estamos nos esforçando para perdoar, para amar a todos, amar aqueles que estão próximos de nós e amar aqueles que a gente diz que é inimigo. Vamos fazer vibração de amor para essas pessoas. Não vamos desejar o mal, porque toda vez que você deseja mal para alguém, esse mal vem para você. E você quer o mal? Claro que não. Então vamos desejar o bem, para que a nossa estrutura, o nosso ambiente, seja um ambiente do bem, seja um ambiente da luz, seja um ambiente da paz. E agradecendo e pedindo a Jesus bênçãos de luz para você e para o seu lar, para a sua família, para seus amigos, para todos aqueles que estão nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Nós vamos orar a Jesus da prece que Ele nos ensinou para encerrar esse nosso momento com muita gratidão,
a Deus, a Jesus, e a você que está ouvindo, que pense em Jesus, pense na Maria Santíssima e guarde essa mensagem no coração, que essa mensagem possa trazer muita paz e muita harmonia para todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nós e que tenhamos muita força para descobrir em nós essa força que nós precisamos descobrir para que brilhe a nossa luz. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus.